Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Vou pedir para vocês fazerem um sinalzinho de estão me ouvindo bem, para eu verificar o meu áudio, a minha imagem. Todos estão me ouvindo bem? Obrigada, Thalita, Rebeca. Já convidei aqui Eleonai. Tudo bem, Eleonai? Vai ver? Sim, tudo bem. Ah, tá O meu ok. som tá bom? Você consegue me ouvir bem? Eu consigo. Você consegue me ouvir também? Sim, ótimo. Consigo sim. Ótimo, Eleonai. Estão Gente, chegando, né? Eleonai, várias pessoas chegando aqui. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Gente, Leonai é pedagogo, ele é especialista em tecnologia educacional, em docência do ensino superior, e ele atua há mais de 10 anos na preparação de concurso público, além de mais de 25 anos como servidor público federal. E hoje ele vai contar um pouquinho da experiência dele na área de preparação de concursos. Leonai, conta um pouquinho para a gente a sua trajetória nessa área de preparação de concurso público. Tá, Fabiana, primeiramente, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Gostaria Nós de é que deixar agradecemos. sim, gostaria de externar aqui a minha gratidão e agradecer aos colegas também que aceitaram o convite de fazer essa caminhada com a gente aqui, esse bate-papo. É uma conversa entre pedagogos e não poderia ser diferente, é uma conversa sobre educação. Então, a Sim. minha trajetória, né, até chegar no curso preparatório, ela é interessante porque ela começa de uma forma bem diferente de muitas pessoas. Começa antes do curso de pedagogia. Quando eu resolvi estudar pedagogia, foi pela indicação de um colega. Isso, inclusive, é objeto de estudo, de pesquisa em algumas universidades sobre o porquê das pessoas, como que as pessoas chegam ao curso de pedagogia. E eu cheguei ao curso de pedagogia pela indicação de um colega, eu dava aula de música, e ele me deu 3 dicas importantes para que eu fizesse pedagogia. Eu decidisse naquele momento fazer pedagogia. Eu tinha 20 anos. Quais foram as Uhum. dicas importantes e convincentes que ele me deu? A primeira, Eleonai, pedagogia tem muita mulher. Tem Ah, muitas mulheres no curso de pedagogia. E isso para um rapaz de 20 anos é verdade. extremamente importante de saber. A segunda dica é que elas fazem o trabalho para você. E a terceira é que elas vão dar presença para você quando você não puder estar na faculdade. E aí eu fiquei extremamente empolgado com essas 3 informações e me lancei nesse grande desafio de fazer o curso de pedagogia. Uma delas apenas estava certa. Realmente tinham muitas mulheres na minha Muitas turma, mas mulheres. elas não faziam o trabalho para mim e nem davam a minha presença, porque muitas das vezes nem lá estavam. Então, eu fui para o curso um tanto quanto por esse caminho, mas percebi a Uhum. necessidade premente, né, ao começar a entrar em contato com as disciplinas, da leitura, do estudo, de uma dedicação maior aos temas que eram abordados, dado o fato de que eu ainda não tinha experiência em sala de aula, em colégios, escolas convencionais. Eu dava aula de música, eu era um professor de música, de curso livre. Uhum. E ao perceber essa Sim. necessidade da leitura, a minha relação com saber, com conhecimento, essa relação se transformou. E chegando próximo ao término do curso, eu soube do concurso da Marinha. E aí comecei a me preparar para esse concurso. Soube que existia um curso preparatório, me inscrevi nesse curso preparatório e tive uma surpresa ao chegar lá. Ao constatar que o conhecimento que eu trazia da faculdade, de algumas universidades que eu havia participado de seminários, congressos, eram muito relevantes, mas eles eram um pouco diferentes da abordagem que eu deveria dar ao conteúdo no momento em que eu optei por me preparar para um concurso. E aí, o que os professores me proporcionaram naquele momento? Eles me emprestaram um olhar renovado para os conteúdos que estavam elencados no edital. E aí essa mudança começou a se operar em mim e que me permitiu, obviamente, lograr êxito ao responder algumas questões no ano de 2003 e 2004. Sendo aprovado no concurso, depois fui convidado pela dona do curso, faço questão até de mencionar que a comandante Débora me convidou com muito carinho para fazer parte da equipe e lá estive por algo em torno de 10 a 11 anos trabalhando com os colegas ali no sentido de ajudá-los também a alcançar esse objetivo.
Acho que foi assim que eu cheguei no curso de pedagogia e no curso Adonai. Sim. E você até já falou um pouquinho que na faculdade realmente a gente tem um olhar mais crítico, o público é um olhar totalmente diferente, né? É um olhar mais voltado para conteúdo, para essa abordagem mais conteudista. Sim, e uma outra coisa também que eu gostaria de destacar, até antes mesmo de falar sobre essa diferença do olhar da universidade, do olhar do curso preparatório, é algo que remete à ideia do comprometimento do pedagogo com a pedagogia. Eu lembro que algumas vezes que eu tive a oportunidade de dar aulas em cursos para pedagogos, eu sempre dizia o seguinte: a gente às vezes olha para o médico, para o advogado, para o engenheiro e pensa assim, um médico tem que estudar muito, um advogado tem que ler as leis, tem que conhecer as normas, o engenheiro tem que estudar, tem que participar de eventos, seminários. E quando a gente volta esse olhar para nós mesmos, a gente às vezes não tem esse mesmo senso de responsabilidade, de compromisso e também de autoestima. E a gente esquece uma coisa fundamental, que nós somos formados em nível superior, tanto quanto um médico, um engenheiro e um advogado. Então, se há um médico, há um engenheiro e há um advogado, são exigidas essas preocupações, esse aprofundamento do conhecimento, isso também deverá ser uma exigência colocada a nós mesmos. Então, eu devo estar tão bem preparado quanto um médico, um engenheiro e um advogado. Isso é uma primeira advertência que eu acho importante. Eu falava isso lá e sempre que eu tenho oportunidade eu digo isso, porque é importante que a gente resgate esse senso de compromisso e responsabilidade e essa autoestima. Nós somos nível superior, tanto quanto qualquer um deles. Isso é um ponto, acho que vale a pena a gente mencionar. Uma outra questão é que, de fato, quando a gente vai estudar num curso preparatório, a abordagem é diferente. Algumas pessoas dizem que é uma abordagem mais tecnicista, mais conteudista, mas, de fato, a gente precisa ter alguns pontos de referência, alguma base histórica, alguma base de datas, de conceitos, algumas expressões que vão nos permitir realmente responder uma questão. E, às vezes, na faculdade, a gente tem uma preocupação distinta. Por exemplo, quando a gente estuda na faculdade sobre o Manifesto dos Pioneiros, a gente estuda pensando quais as implicações no documento dessa envergadura, até mesmo em que momento histórico que isso se deu, qual o contexto que as discussões foram travadas, quem foram os educadores que assinaram e por que se comprometeram com aquele manifesto, ou como o Brasil vivia naquele momento. Então, é um olhar verticalizado, a gente aprofunda a análise, aprofunda a observação. E, por exemplo, para um concurso, há uma distinção importante. Eu lembro que uma vez fui interrogado, eu comentei isso já com você, com a Aninha, né, por uma aluna que dizia assim: poxa, professor, eu não entendo, ela errou a questão, porque elencava o nome das pessoas, né, que assinaram o manifesto, e ela dizia assim: eu não entendo como é que eu errei essa questão, porque Paulo Freire devia ter assinado esse documento. Como é que Paulo Freire não está aqui? Por que eu errei? E aí eu lembrei para ela de um ponto que, às vezes, na faculdade, às vezes passa, a gente não destaca tanto. Paulo Freire nasceu em 1921 e o manifesto foi assinado em 1932. Então, Paulo Freire é uma criança ainda. Ele não poderia ter assinado aquele documento. Então, essa data é importante para responder a questão do concurso. Pode não ser tão relevante numa análise mais profunda, mas é um ponto. Só para destacar já um primeiro elemento aí que difere essa análise que a gente faz na universidade e a análise que a gente faz no curso preparatório dos conteúdos. Isso mesmo, perfeito, Leonai. Em relação aos maiores equívocos, né, os maiores erros de um candidato a concurso público referente ao conteúdo, o que você acha, nesse tempo de experiência que você tem, quais são os maiores erros do candidato? Tem alguns pontos que vale a pena serem destacados. Por exemplo, eu até comentei isso recentemente com algumas pessoas. A gente briga com o livro. Às vezes, quando a gente está estudando, a gente fica brigando com o autor. Escreve, às vezes, até no livro, e eu fiz muito isso. Não concordo. Um absurdo. Como é que pode ser no século XXI? E a gente esquece que a preparação, como aqueles livros foram elencados numa bibliografia e a banca possivelmente os utilizará para elaborar a questão, cabe a mim, nessa preparação, focar em alguns pontos. Por exemplo, quem é esse autor? Quais influências teóricas ele sofreu, o porquê que ele defende esse posicionamento e não outro, por que ele organiza o conteúdo dessa maneira. Isso vai me permitir, se acaso cair uma questão referente àquele autor ou àquele livro, ter condições de respondê-la, mesmo que eu não concorde. Então, isso é um aspecto importante.
O outro é que às vezes a gente despreza alguns referenciais. Um eu mencionei agora, que é o referencial data. Eu vou dar mais um exemplo referente a isso, porque eu acho que ajuda a gente a visualizar. Uma outra questão que caiu numa prova e que demanda, né, um certo cuidado com essa questão foi referente a um documento que havia sido escrito, elaborado em 1909. Era um documento importante, era um documento que representava os principais, ou elencava os principais elementos da escola nova. E qual era a dúvida para responder essa questão? A maior parte das pessoas ficou com a seguinte dúvida: será que foi Montessori que escreveu isso ou foi Freinet? Como Montessori e Freire são pensadores que representam, cada um a seu modo, o pensamento da escola nova, isso, obviamente, causou uma certa dificuldade nesse momento. Essa questão foi trazida para mim. E eu também, no primeiro momento, fiquei um tanto quanto na dúvida. Só que qual era o ponto de apoio ali para responder essa questão? Era lembrar o seguinte: Montessori, ou Maria Montessori, nasceu em 1870 e Freire nasceu em 1896. Então, se Freinet nasceu em 1896, ele não poderia escrever em 1909 um grande tratado referente ao pensamento escolar-novista. Ele era uma criança ainda, um adolescente. Então, só poderia, nesse caso, ser Montessori, que já tinha 39 anos e já estava produzindo conteúdo nesse sentido. Então, outro equívoco que eu vejo é o desprezo a esses detalhes. Um outro exemplo que eu poderia dar também, a gente fala muito de Jean-Jacques Rousseau. Em pedagogia, a gente fala, inclusive, que Jean-Jacques Rousseau, o primeiro que dirá a criança não é um adulto em miniatura, então eu preciso pensar a criança, a infância, nas suas especificidades e características. Então, a gente estuda Rousseau no contexto dos enciclopedistas, no contexto da Revolução Francesa, do Iluminismo, mas esquece de uma coisa, às vezes, que pode ser um diferencial. Rousseau nasceu em 1712 e morreu em 1778. Rousseau é um pensador do século XVIII. Então, eu já vi também uma dúvida nesse sentido. Às vezes, a questão perguntava sobre um pensador do século XVI ou XVII, e as pessoas identificavam alguns elementos parecidos, ou do século XIX, e achavam que poderia ser Rousseau. Mas o fato de eu saber, e aí o curso preparatório nos ajuda a olhar para essa questão, e Rousseau é um pensador fundamentalmente que viveu no século XVIII, permite que eu consiga dizer, não é Rousseau, porque se a questão falar de alguém do século XVII, ou XV ou XIX, eu consigo identificar esse elemento como um ponto de apoio importante. Então, é um outro elemento que eu destaco como um equívoco se a gente não tiver um olhar voltado para isso. E alguns outros conceitos, né? Alguns conceitos são importantes, algumas sequências são importantes. Uma vez me perguntaram assim, estávamos estudando sobre os pensadores medievais, os padres, né? Os filósofos medievais. E aí nós falávamos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E eu disse para a turma que poderia ser perguntado na prova, ou uma prova qualquer, quem vem primeiro. Porque às vezes pergunta sobre os pensadores e pede para que a gente coloque eles numa sequência lógica, para ver se a pessoa tem o conhecimento histórico dos conteúdos, dos autores. E chegou uma dúvida, porque São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os dois são pensadores católicos, filósofos católicos, como é que eu faço? E às vezes o curso preparatório ajuda no seguinte aspecto, de dizer para o aluno, olha só, quem tem o nome menor vem primeiro, e quem tem o nome maior vem depois. Grava assim que você consegue responder a questão. Então, às vezes, por conta da gente vir, né, com o olhar da universidade, e que é um olhar correto, pertinente, importante e fundamental, ele é fundante do saber pedagógico, a gente não se dá conta desses elementos. E aí eu acho que isso é um equívoco, porque para responder uma questão, eventualmente, isso pode ser bem relevante. E, por fim, o último exemplo que eu acho válido também é Durkheim, que é um autor que a gente também estuda muito em pedagogia, Emile Durkheim, em Sociologia da Educação, e tinha um enunciado de uma questão que vinha dando conceitos de educação redigido, elencado, proposto por Durkheim, é um conceito muito conhecido, falava de alguns elementos também que ajudavam a identificar o autor, mas no final perguntava algo que às vezes pode passar despercebido. Durkheim baseou suas ideias ou foi discípulo de quem? E algumas pessoas erraram, e esse olhar é importante também para um concurso, é Comte, Augusto Comte, e eu sempre falava de um detalhe, porque Durkheim era discípulo de Comte, mas eles nunca se encontraram, porque Comte morreu em 1857, Durkheim nasceu em 1858. Então, era um discípulo, porque compartilhava ideias, mas nunca dialogou, pelo menos nesse plano, com Augusto Comte, porque nasceu um ano depois da sua morte.
Excelente, Leonai, excelente. E é importante, né, ter essa visão, esse olhar. E por isso que é importante também ter um professor com essa experiência para sinalizar quais são os pontos que a banca cobra, né? Sim, sim, conhecer a banca, conhecer o estilo da prova é fundamental. Uma coisa também que a gente sempre sugere é pegar as provas anteriores. Provas anteriores me dão uma ideia da lógica que, em geral, é É. utilizada naquele concurso. Conhecer melhor a banca, né? Sim, sim, como é que a banca pensa, qual é a É isso importância e aí. relevância que ela dá para determinados assuntos. A gente chegou até a fazer uma estatística uma época, não sei se vocês lembram, da época que a gente conviveu no curso, que o que cai mais, né? Então a gente pega os assuntos e começa a fazer estatísticas. Então o Se que eu que não me cai de engano, história e era educação? didática, né? Didática, avaliação, Na época didática, depois mudou para tecnologia e educação à tecnologia. Isso distância. aí. E tu, às vezes, vai... Mas é importante saber, né, ter esse balanço, essa estatística, para eu me dedicar, para eu organizar meu estudo e para entender a lógica, porque a lógica é fundamental para eu olhar o livro de uma outra maneira. Então, até então, eu olhava e via a classificação, tipos, fontes, níveis, e de repente não dava a devida importância. Mas quando eu leio uma prova anterior, ou quando eu olho o edital, a descrição dos assuntos, eu percebo que esses dados, esses elementos são relevantes para que eu atente na hora da minha leitura e consiga realmente realizar um bom planejamento de estudos a fim de obter o resultado, de lograr êxito. Sim. E Elianai, tem algumas bancas, né, a gente sabe que alguns editais, eles saem muito próximo da realização da prova. Que sugestão você daria para esses candidatos que já estão se preparando, estão aguardando o edital? Sim, é muito importante ter esse histórico do concurso, independente se é para uma polícia ou se é para Petrobras, para a Marinha ou para qualquer outro órgão do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Hoje tem prova, tem pedagogo em quase todas as instituições. Né? E Em é até importante dizer, tribunais? sim, tribunais. E por que tem pedagogo em praticamente todas as instituições e órgãos públicos? Porque hoje a gente fala não só de uma formação inicial, mas de uma formação continuada. Então, existe ao candidato uma formação inicial, mas ele precisa entrar num processo de formação continuada. E aí a instituição deverá estruturar, né, mecanismos, organizar, né, conteúdos e cursos para que esse profissional continuamente vá se aperfeiçoando, se atualizando, se apropriando de ferramentas cognitivas necessárias para o desempenho da sua profissão. E aí, nesse ponto, entra o pedagogo. Não tem como eu desenvolver essas ferramentas, organizar esses cursos, sem esse profissional, que tem a função de pensar o currículo, pensar a metodologia, a avaliação, a pensar a própria, o tempo de atualização, o público-alvo para o qual aquele curso se destina. Então, esses elementos são fundamentais e vão demandar. Então, para eu me preparar para um concurso, quando o edital fica muito próximo da prova, eu preciso pegar esse histórico. Então, como que esse concurso se deu nas versões anteriores? Como foram as provas nas versões anteriores? Quais os assuntos que essa prova vem versando, vem tratando com mais frequência? Isso permite com que eu crie uma base de conhecimentos que, mesmo que próximo da prova o edital mude parcialmente um outro assunto, eu já tenho um arcabouço teórico tal que me permite migrar, me permite dar conta desse novo conteúdo sem um desconforto maior e sem perder tanto tempo. Então, ver o edital anterior, buscar provas anteriores, conversar com profissionais que trabalham naquela área, pesquisar sobre a instituição para saber qual ênfase que naquele momento ela está dando em termos de formação continuada. Eu acho que são dicas importantes para a pessoa conseguir ter uma boa formação, uma boa preparação para enfrentar esse grande desafio aí que é fazer provas e concursos públicos. Eliana, e com relação à preparação e planejamento dos estudos, quais são as disciplinas que seriam essenciais para um profissional de pedagogia que quer estudar para concurso? Hoje a gente tem concursos que caem matérias fundamentalmente pedagógicas. Tem outros concursos que você acaba tendo que dar conta de outros assuntos, como constitucional, administrativo, raciocínio Português, né? lógico. Mas falando dessa parte do pedagógico, eu acho que um aspecto, eu lembro agora até de uma professora que eu tive na faculdade, Roseli, o nome dela, ela dizia o seguinte: todo pedagogo deverá conhecer com alguma profundidade a história da educação. Então, eu partiria desse princípio. Excelente. Se apaixone pela história da educação, entenda quais processos,
quais foram os representantes, quais os movimentos, quais as escolas, porque isso dará uma base segura para você lançar outros voos. E aí que outros voos seriam esses que são disciplinas também correlatas e importantes. A psicologia da educação é importante que a gente conheça, inclusive situando no século XIX, que é o século das ciências. Então lá está a psicologia da educação, está a sociologia da educação. Eu vou encontrar elementos também, um outro assunto importante é a filosofia da educação. São elementos que vão me permitir, combinando saberes, que vão me dar uma base segura para pensar movimentos pedagógicos, tendências pedagógicas, pensar inclusive a tecnologia educacional como um fenômeno que não é recente, porque o tequine que os gregos já falavam vem de muito tempo, mas hoje nessa nova roupagem do mundo contemporâneo. Então, quando eu penso o uso da tecnologia, do ensino à distância, eu preciso estar ancorado nesses saberes fundantes, o saber da história da educação, da psicologia, da sociologia, a antropologia da educação, a filosofia da educação. Isso me permite uma segurança no trato, inclusive, da legislação. Então, quando eu migro também, que é outro conteúdo importante para a legislação educacional, eu preciso ter um percurso na história da educação para entender por que a legislação hoje enfatiza algumas coisas e não outras. Então, como é que foi esse movimento do legislador, historicamente, construindo uma legislação que permita uma valorização do professor, uma valorização da escola, ou o que permite uma redação muito bela, mas que na prática, às vezes, a gente não vê reverberar aquilo que está preconizado na legislação. Então, bem pontualmente, assim, respondendo, sem fugir muito, esses saberes são fundamentais. História da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, as novas tecnologias e a legislação. Acho que aí tem uma base importante. Obviamente que tem derivações como currículo e outras questões, mas eu acho que essa base é fundamental para que a gente entre com segurança em qualquer discussão pedagógica que venha eventualmente ocorrer ou que possa constar numa questão. Acho que dá uma base bem interessante para você dialogar com diferentes autores na área de educação e de pedagogia. Ótimo, Leonai. Então a gente precisa saber o básico antes de partir para outros estudos. O primeiro a gente ancorar todo o ensino básico de pedagogia antes de partir para outros estudos. Com relação ao método de estudo, Leonai, a metodologia, a gente sabe que o concurseiro, né, quem está se preparando para o concurso, ele tem uma metodologia diferente de estudos, né? Tem pessoas que utilizam 1 hora de estudo e não intervalo. Qual é o método de estudo que você indica, que você sugere para quem está se preparando para concursos? Método é caminho. Então, qual o caminho escolher? Isso é uma das perguntas mais relevantes, né? Uma das maiores ansiedades de quem vai estudar para um concurso. Então, existem vários métodos, várias possibilidades, vários caminhos. Eu penso que é bem relevante que o candidato se conheça. Então, como que você aprende? Como que normalmente você aprende melhor? Há quem diga assim, e eu ouvi isso no curso, escutei isso por mais de 10 anos, professor, eu estudo melhor pela manhã, então eu vou acordar mais cedo porque eu consigo render mais. E outros diziam, não, professor, eu só vou estudar à noite, porque à noite o De silêncio, madrugada, né? na madrugada, tal. Então eu vou. Essa questão passa por isso também, de um autoconhecimento. Alguns dizem assim, eu aprendo melhor ouvindo. Então eu gravo o texto do livro, eu gravo as questões e vou ouvindo no ônibus. Outros, eu aprendo melhor lendo. Então eu te faço xerox, eu levo material escrito e vou fazendo essa releitura do material de aula. E outros, como é o meu caso, aí vou falar um pouco mais assim, eu aprendia conversando. Eu acho que dá para perceber que eu gosto de falar, então eu aprendia conversando. Eu lia as coisas e queria falar. Então eu chegava em casa, às vezes empolgado, e falava para minha mãe assim, poxa, mãe, hoje eu descobri que Paulo Freire era advogado, mas ele não deixou a advocacia para ser educador. Mas sabe por quê? Eu vou contar para a senhora. E aí aquilo me empolga. Pô, mas descobri que Paulo Freire casou 2 vezes. Tem chance para mim, queimei a primeira etapa, mas posso ainda ter mais uma oportunidade. Então, eu ia entrando, às vezes, na intimidade do autor, né, brincadeira à parte, para poder verificar as possibilidades de eu guardar a informação. Então, se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você, nessa interação você grava, acho que é importante você se conhecer e investir nisso. Mas há algumas coisas que são essenciais para todo mundo. Por exemplo, um quadro de atividade semanal. Eu preciso ter uma organização. O que eu vou estudar segunda, terça, Organização, quarta? planejamento.
Exatamente, um planejamento. O que que eu vou enfocar mais? Qual é o meu ponto fraco? O que que eu ouvi muitas vezes isso o aluno dizer para mim assim, professor, eu sou bom em quase tudo em pedagogia, mas sociologia eu não gosto. Então eu falei, então foca nisso aí. É um aspecto que É, você já identificou, que é seu ponto fraco, você precisa enfatizar. Então, de uma forma mais organizada a resposta, eu diria o seguinte, o horário é aquele que você rende mais. se É importante... conhecer, Oi? é importante se conhecer. Se conhecer isso, ótimo. Sim. A organização do que você vai fazer durante a semana é importante que você tenha, mesmo que seja um planejamento, e todo planejamento tem como característica a flexibilidade, então, mas que você tenha um planejamento, mesmo que vez ou outra você tem que flexibilizar. É importante que você enfatize os pontos em que você tem maior dificuldade. É importante que nesse seu planejamento caiba também a realização de questões, de exercícios, se desafiar. Eu não entendi essa questão, mas eu vou entender, eu vou reler, eu vou pesquisar até eu entender a lógica que está contida aqui. Esse desafio é fundamental e tem uma coisa que Piaget falava, né, escreveu, e que o Yves Delatale também lembra bem e gostaria de destacar, é que ele dizia que o objeto do conhecimento oferece resistência ao observador. Quem quer aprender e se aproxima de qualquer coisa, o objeto resiste. Então, a gente precisa de reaproximações do objeto do conhecimento para que a gente dê conta das suas características. Então, quando eu leio um texto e ele não se entrega no primeiro momento, ele deve me desafiar. Eu ler outras vezes, conversar com outras pessoas, buscar novas ferramentas cognitivas que me permitam entender o texto. Então, essa sequência eu acho que é importante e, obviamente, que dependendo do perfil do concurso, vai demandar algumas outras coisas. Então, algum tempo de pesquisa na internet, algum tempo de leitura, algum tempo de diálogo com um professor que possa prestar um apoio. Agora a gente está fazendo muito isso, né, pela internet, mas, sobretudo, um cronograma. E dentro desse cronograma, você se conhecendo, você vai escolher os melhores horários, os melhores momentos, e não se iluda com, eu só tenho 2 horas e o meu colega tem 8. Isso não é um elemento definidor de sucesso. O elemento Isso aí. definidor é o quanto que eu consigo aproveitar e tornar aquele tempo útil e proveitoso. E tempo Isso útil e aí. proveitoso é aquele que eu aprendo. E aprender nem sempre demanda um tempo maior, 8, 9 horas. Às vezes a gente aprende por um insight, por uma iluminação, naquele momento que solitários, em sofreguidão, nos damos conta, agora eu entendi. E agora que eu entendi, eu não esqueço mais. E é importante falar que os erros são erros construtivos nesse processo, né? Não importa se você fez a questão e errou. A questão que você erra no curso, a questão que você erra em casa, a questão que você erra no exercício, é a questão que você não errará na prova. De um Isso aí. aluno, teve uma experiência interessante nesse sentido, teve um aluno que eu dando uma aula, ele de repente está até assistindo, eu não sei, ele hoje é oficial da Marinha, e eu fiz uma questão em aula e ele respondeu corretamente, mas pronunciou o nome do autor de forma equivocada. E aí todo mundo riu. E ele ficou super constrangido. E eu disse para ele assim, não fique constrangido, porque se essa questão cair na prova, você não vai errar. Falamos Nunca uma mais vai conversa normal de esquecer, aula, né? caiu na prova. A questão, caiu o autor, e depois eu tive a grata surpresa de reencontrá-lo, e ele me disse, poxa, professor, lembra aquela história? Caiu na prova, como é que o senhor sabia? Eu falei, não sei não, não tenho bola de cristal. Mas que bom, acertou? Acertei, não tinha como esquecer. Então, até essas experiências de algum insucesso no percurso, elas são enriquecedoras e propiciam realmente a construção desse objetivo. É uma dica boa, Leonardo, que você falou de questão, que também já me deram essa dica, não lembro se foi você que me deu essa dica, de fazer questões todos os dias. Então, é uma coisa também, um hábito que na época, quando eu estudava para concurso, eu adquiri. Então, mesmo que fosse 10 minutos no dia, eu fazia questão. Então, eu sempre separava o período do dia para fazer questão. Então, façam questões todos os dias. Isso é uma dica valiosa. Não lembro se foi você que falou isso para mim. Né? Eu digo muitas coisas em aulas, às vezes, Pois agora é. com a idade, a gente vai até esquecendo algumas coisas, mas isso, sim, as questões elas são relevantes e elas nos É. permitem um desafio, porque aquele processo também que Piaget fala de equilibração e desequilibração, acho que a gente se depara muito com isso enquanto está estudando. O que é essa desequilibração? É quando eu me confronto com um desafio, com um objeto, com um texto, e eu não entendo.
E aí eu entro nesse processo de desequilibração, mas aí eu mobilizo ferramentas, ferramentas cognitivas, ferramentas conceituais, e aí eu vou me apropriando de elementos que me permitem entender. Eu volto à equilibração. Só que é equilibração e nunca equilíbrio, porque eu sempre vou me deparar, num outro momento, com alguma coisa que me desafia. E aí o Novo exercício ele desafio. tem esse viés, porque ele te desafia constantemente a entender, porque a gente tem que entrar na lógica de quem pergunta, e não na lógica que eu trabalho com aquele assunto, é na lógica do outro. E isso é um processo complexo, mas que com o exercício, com o tempo, a gente se aperfeiçoa. E existe, inclusive, casos não raros. Uma época eu fazia muitos concursos, eu me inscrevia para o curso do Estado, do município, da ABIN, da Petrobras, que eu queria saber se o que eu falava no curso funcionava. Então eu tinha que me desafiar também fazendo as provas. E não raras vezes eu percebi questões que se repetiam. Então, às vezes, Isso questões que estavam em acontece. dois, três. Não é isso que não acontece? Então, Acontece. dois, três concursos atrás, às vezes se repetia. Tinha um assunto que eu estava dando na aula, o concurso da Marinha, e que eu fiz a prova da BIM e estava lá. Inclusive com a sigla, que a sigla me permitiu lembrar, que era o tal do ACEPRA, né, do Planejamento de Ensino, objetivos, conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação. Tinha lá também aquela questão quando a gente fala domínio afetivo, afetivo Cognitivo. isso, cognitivo, afetivo, psicomotor. A sigla é CAP, cognitivo, afetivo, Isso. psicomotor. E tem as dimensões, então estava lá também, que é o CCESA, que a gente brincava. Então, essa coisa do fazer o exercício é fundamental, sim, porque é exercitar o cérebro, como a gente exercita o corpo. E como na faculdade ou na universidade a gente não tem muito essa prática, porque não está no arcabouço da universidade nos treinar para responder questões, mas, ao contrário, a universidade nos ajuda a pensar as coisas, a refletir, a aprofundar reflexões e conhecimento. A gente precisa, às vezes, desse processo. E algo importante que vale a pena destacar, que eles não são processos excludentes, mas complementares. Eu posso sentar para fazer uma prova de concurso com a capacidade de refletir sobre as questões propostas e sentar também com a capacidade de lembrar, de memorizar, de recordar um assunto em que eu decorei, em que eu relacionei, que por um método mnemônico eu cheguei à conclusão. Então, são conhecimentos complementares, não são excludentes. Eu lembro quando eu comecei no curso, só para levar um pouco da experiência do curso preparatório também, os alunos diziam para mim assim, isso idos de 2008. Poxa, professor, o senhor parece um professor universitário, porque o senhor não tem muito perfil de preparatório, não, só faz umas questões, assim, umas reflexões. Aí eu ficava preocupado que eu estava no curso preparatório. E aí, depois de um tempo, eu fui me reinventando. E aí, depois de alguns anos, eu vi assim, poxa, professor, eu sou um professor de curso preparatório. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, será que eu perdi aquela pegada da reflexão, de um aprofundamento? Mas não, eu consegui, aos poucos, né, me reconstruindo a partir do que eles me davam de feedback, me reinventar e me adequar ao contexto, que é uma coisa também importante para quem se propõe a fazer um concurso. Saber o contexto para o qual você se propõe a atuar. Qual o contexto? Qual instituição é essa? Quais são as características dessa instituição? Eu acho que é um tema também nosso, não é isso? Eu vou para a Petrobras. O que o pedagogo faz lá? O que a Petrobras espera de um pedagogo? O que seria da Petrobras se não tivesse um pedagogo lá? O que mudaria? O Cortella faz essa pergunta, né? O que mudaria no mundo se a sua profissão não existisse? Se não mudar nada, tem alguma coisa errada. Tem que ter tem que ter uma relevância. Então, essa pergunta é fundamental, né? O que mudaria na instituição que eu me proponho a atuar se a minha profissão não existisse? Porque aí eu também vou ter que entender o que essa instituição faz, quais são as suas características, quais são as suas especificidades. Isso é fundamental também nesse processo de preparação. E qual dica que você dá, Leonai, para quem quer conhecer mais essa instituição pública? Hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima que é a internet. Então, acho que pesquisar no site da instituição acho que é bem bacana. O histórico, quando é que ela... Eu gosto de datas. Então, quando é que ela foi criada, em que contexto, se é uma empresa brasileira, em que contexto que o Brasil estava naquele momento, se é uma multinacional, como é que ela chegou aqui, como é que ela se organiza, como é que ela se ramifica, qual é o produto que ela entrega, qual é o público-alvo que ela atende. E uma outra dica também bem relevante que a internet vem permitindo é contato com pessoas que já trabalham lá. Então, acho que vale a É pena a gente fundamental.
Não, não é verdade? Então, eu faço um contato com o pedagogo de lá, pois o que, que você faz? Quais são os grandes desafios? Como é que é a sua rotina, a rotina de trabalho? Até plano de carreira, salário. Isso tudo são dados relevantes que vão me dar um termômetro importante para eu poder verificar. Poxa, é uma instituição bacana, é isso que eu quero ou não. Vou estudar por uma outra e, de repente, que o meu perfil seja mais adequado. É isso aí. E, Helena, e qual é a importância de fazer cursinho preparatório? Existe a possibilidade da gente passar sem fazer cursinho? Ó, é uma pergunta também que me faz. Inclusive, eu não sei se a minha prima está assistindo, o nome dela é Débora, Débora Coelho. E ela dizia o Débora seguinte, Coelho. Débora Coelho, ela dizia para mim assim, Lonai, eu não, prima, eu não vou fazer preparatório, eu vou estudar em casa, porque ideologicamente eu tenho umas questões relacionadas a curso preparatório e eu sempre respeitei muito. E eu era professor de curso preparatório e me debatia também com algumas questões nesse período. Então, eu penso, vou separar em dois momentos. Primeiro momento, qual a importância do preparatório, no segundo momento, é possível passar sem o preparatório. Então, a primeira questão, Uhum. a importância do preparatório é que ele permite ao profissional, né, que vem de uma formação inicial universitária, um olhar diferenciado para o conteúdo. Então, eu vi isso, inclusive, quando eu fiz um curso preparatório para a Polícia Rodoviária Federal. Até nisso eu já me meti, já estive lá sentado nas cadeiras estudando. E aí eu Uhum. pegava a Constituição e algumas outras leis e normas e fazia uma leitura. E sentava lá para ouvir o professor e ele me permitia, me ajudava a olhar de uma outra maneira para aquele conteúdo. Isso foi um aprendizado importante para quando eu passei para o outro lado de ser professor. Lá no curso Adonai também. Então, é isso. O olhar muda. Quando você chega no Diferenciado. preparatório, você tem um livro para dar conta. Mas o que desse livro é importante? Aí o professor, depois de algum tempo de experiência, ele vai te ajudar nesse sentido. Ó, você não precisa dar conta de tudo. Você precisa dar conta de alguns assuntos e nesses assuntos você precisa organizá-los de uma determinada maneira. E isso, obviamente, que é fundamental para otimizar o tempo. E otimizar também o nosso HD, que a gente não guarda tudo, mas a gente guarda algumas coisas. Então, esse olhar ele é fundamental. O curso preparatório ele tem essa natureza, tem essa característica que nos permite migrar de um olhar inicial, resultado da nossa formação acadêmica, para um outro olhar que nos permite identificar elementos que, com aquele olhar primeiro, de repente, nós não daríamos a devida importância. E a segunda parte, é possível passar para um concurso sem o curso preparatório? Sim, é possível. Se a pessoa tiver disciplina, organização, buscar essas informações. Essa minha prima mesmo que disse que optou por não estudar, mas às vezes ela me ligava, a gente conversava, por que você acha importante, o que você acha relevante desse autor, você já leu esse livro? E essa conversa, essa troca, acredito que tenha sido importante e que seja importante para outras pessoas. Sobretudo, se eu optar por não fazer o curso preparatório, que eu tenha a preocupação de buscar nessas provas anteriores, nos editais, a lógica. Qual é a lógica que essa instituição, que esse concurso busca, o que utiliza, quais são os conteúdos, qual é a relevância de determinados pontos dentro desse conteúdo. E aí, se eu consigo pegar essa lógica, pegar essa ideia, resolvendo questões, conversando, de repente, com quem já fez essa prova, é possível também que eu consiga lograr êxito. Na minha experiência lá do concurso específico que eu trabalhei, a maior parte das pessoas passou fazendo o curso. Mas temos colegas lá que não fizeram o curso, que também lograram êxito com disciplina, com estudo, com dedicação e, sobretudo, entendendo a lógica do concurso. É entender a banca, né? Se colocar no lugar da banca. Eu lembro que quando eu lia o livro, eu pensava, o que que a banca pode perguntar nesse parágrafo aqui? O que que pode sair de questão aqui? Então é muito isso, é conversar também com o conteúdo, né? E ver como a banca pode tirar alguma questão dali, né? Sim, sim, verdade, verdade. Esse movimento, né, de se colocar no lugar de quem vai elaborar, ele é As fundamental questões. também. É. Só que tem um detalhe importante que eu lembrei agora, a gente falando. É uma conversa, né? Nessa conversa a gente vai lembrando Claro. coisas. A mente do pedagogo é assim, encosta um fio no outro, desencapada e surge um outro assunto. Mas tem relação. Às vezes a gente olha para o conteúdo de uma forma assim muito formatada mesmo, do formato que a gente estudou anteriormente. E quando a gente começa a olhar para as questões, a gente percebe que nem sempre segue esse raciocínio. Por exemplo, jesuítas. A gente estuda os jesuítas na faculdade, a educação jesuítica, que fundou a educação brasileira. Os jesuítas eram a ordem religiosa, a mais importante, que deu essa. Mas quando que os jesuítas chegaram aqui, quando é que eles foram expulsos? Às vezes a gente não se dá conta desse É. detalhe.
Então, 1549, gravem aí, 1759 são duas datas importantes. Em 1549 começa o século XVI, começa a educação jesuítica no Brasil, e 210 anos depois, 1759, eles serão expulsos pelo Marquês de Pombal por conta de uma questão contextual, de desavença, de desacordos de pensamento, alguns interesses também. O Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, ou seja, desautoriza que eles oficialmente eduquem. Inclusive, há uma frase importante que passa às vezes batida, mas que pode estar no enunciado da questão, que é a seguinte frase lapidar do Marquês de Pombal: a educação que até então servia aos interesses da igreja passará a servir aos interesses do Estado. Aí a questão pode perguntar simplesmente de quem é essa frase? Quem disse isso? Em que momento? Qual o contexto? Então, esse olhar é importante, essa leitura acho que é bem relevante. Você falou, o que a banca pode perguntar, né? Então, eu começo a inferir algumas coisas. E o professor vai ajudando, ó, pode isso e pode também aquilo. E olha também esse detalhe. E aí vai complementando. Eu acho que esse ir e vir, esse trabalho em equipe, que permite... Quando eu digo sempre os alunos, não são os professores que fazem com que vocês passem. Na verdade, é um trabalho junto, assim, é um trabalho em equipe. A gente indica caminhos, mas quem percorre o caminho é o aluno. Até uma frase que eu gosto também, que ela diz que há uma diferença fundamental entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então, ter a prática de sentar, de pegar o livro, de pegar a questão, isso é fundamental, percorrer o caminho. Não basta apenas, a gente sai da faculdade conhecendo muitos caminhos, mas percorreu, às vezes, poucos caminhos. E percorrer o caminho de um preparatório, de uma preparação para o concurso, é algo singular e ímpar e que a gente precisa se lançar e vale a pena. A gente nunca sai igual, a gente sai renovado, a gente sai com muitas coisas que, às vezes, durante o caminho a gente não se dá conta e não percebe. Mas há sempre um ganho. Aprende muito, aceito. Aprende muito. E a gente só aprende a estudar estudando, né, Leonardo? Então, precisa passar por esse caminho. Tem um pensamento, chama dos biscoitinhos dos chineses, né, que diz assim: duas pessoas vinham andando pelo caminho, cada um trazia um pão. Essas pessoas se encontram, trocam os pães, cada uma vinha com um pão e segue com um pão. Duas pessoas vinham no mesmo caminho, cada um trazia uma ideia. Essas pessoas se encontram, trocam de ideias. Cada um vinha com uma, mas seguem com várias. Então, o encontro, né, com o outro, com conhecimento, com autores, com livros, o saldo é esse. Eu venho com algumas coisas, algumas experiências, alguns conteúdos, mas eu saio com várias possibilidades. Inclusive com dos autores que eu não concordo. Que eu, às vezes, né, entro em embates, mas eu ganho, porque eu fundamento melhor as minhas razões, fundamento melhor a minha maneira de ver, de entender, e às vezes até muda algumas coisas. Então, esse percurso, esse caminho, a gente está falando de preparatório, né, dessa fase de se preparar para um concurso, ela é fundamental porque ela permite um enriquecimento muito grande. Caso a ideia principal sempre é lograr êxito ao término dessa caminhada, passar na prova, mas se acaso o caminho não for aquele, você não sai perdendo nunca, você sempre sai ganhando, porque você sai com saberes, conhecimentos, e eu gosto muito da frase também do Perrenot, alguns chamam de Perrenot, quando ele diz que competente é um indivíduo capaz de mobilizar diferentes saberes para solucionar uma situação inesperada da forma mais adequada ou adequadamente, poderia ser traduzido assim. Então, por que Perrenot fala de saberes? Porque nem sempre o que permite a gente dar conta de um desafio são conhecimentos, no sentido mais academicista, mais da universidade. São saberes. Os saberes, eles estão espalhados, eles estão numa conversa, num filme que você assiste, num livro que você lê, estão aqui no Pedagogia em Ação. Os saberes estão distribuídos. Então, quando você consegue se apropriar de diferentes saberes para solucionar uma situação inesperada, que é o que a vida mais vai fazer, e o concurso público também. Você senta lá, você estudou 4 anos. E depois, se vocês quiserem comentar sobre isso, você estudou 4, 5, 60 e viu uma questão que você não viu ainda, que o professor não falou, que ninguém pensou, que nesse planeta ainda não tinha sido cogitada. E aí, como é que você faz? Você vai precisar ter a capacidade de mobilizar saberes para solucionar uma situação inesperada adequadamente. Essa é a competência do século XXI que será exigida de todos nós profissionais e a competência que a gente precisa desenvolver também no estudo para concurso público. Essa capacidade de entender, inclusive, é uma coisa que tinha outro autor que fala que eu gosto muito, que é dizer que saber e sabor têm a mesma origem etimológica. Se apaixone por saber.
Rubem Alves falava isso. Saber e sabor têm a mesma origem etimológica. Então, esses livros que estão aqui atrás de mim foram degustados prazerosamente. Então, deguste também prazerosamente. Você está estudando, é difícil a legislação, mas desculpa prazer, porque saber e sabor têm a mesma origem etimológica. A partir do momento que o prazer entra nesse ato de saber, né, faz parte disso, o seu aprendizado, obviamente, que vai ganhar em muito, e a sua formação enquanto profissional, a sua capacidade de articular pensamentos, de refutar, de refletir, de afirmar, se amplia exponencialmente. Isso aí, Leonai, excelente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por todo esse conhecimento, essa aula que foi aqui. Vamos aproveitar, ver se tem alguma pergunta, Leonai. Vou ver aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta agora. Vou dar uma olhada aqui se teve alguma pergunta. E geralmente as pessoas perguntam quando aparece a estante assim: você já leu todos esses livros? Eu gosto, os livros me acompanham já há alguns anos e é um prazer assim, que eu indico. Se você ainda não se apaixonou pela leitura, se apaixone. A nossa área, o pedagogo é o leitor. O pedagogo é não só um leitor, porque não podemos ver sempre a realidade pelos olhos de um livro, mas a realidade é crescida desses diálogos, né, que a gente estabelece a partir da leitura, ela se torna muito mais plural, muito mais colorida. Então, mas vamos lá, ver se tem alguma pergunta aí que o pedagogo aqui gosta de falar, né? Então, agradeço, inclusive, as pessoas que estão participando aí. É muito bacana revê-los. A gente fez muitos amigos lá no curso de pedagogia, no curso Adonai. Aqui, no concurso público deve ser levado em consideração a decoreba? Tem uma frase que é do Alfredo Bose, o professor Alfredo Bose é professor de literatura da USP, que ele dizia assim: na metáfora corpórea de Santo Agostinho, saber de cor é saber de coração, mas cor também dá origem à palavra coragem. Então, a decoreba, eu a penso dessa maneira, é saber de cor, de coração. A decoreba, eu entendo nesse sentido, que é assim, de eu guardar meramente por guardar. Isso às vezes funciona? Sim, às vezes funciona. Mas se eu puder transformar esse decorar dessa metáfora corpórea de Santo Agostinho, que é saber decoração, poxa, vai ser muito legal e muito melhor. Porque aí você vai lembrar para a vida. Então, quando alguém me pergunta assim, você simplesmente decorou a data 1549, 1759, eu digo, eu guardei de coração. Decoração. Você decorou 1712, 1778, apesar de que eu nasci em 1978, não tem um método mnemônico aí. Não, eu guardei de coração. Então, quando os conceitos em psicologia, quando a gente fala de condicionamento operante, condicionamento clássico, Pavlov, behaviorismo, se decorou, eu guardei de coração. Então, a decoreba ajuda em alguns momentos? Sim, mas isso nem todo mundo consegue, nem sempre dá conta, porque se a questão fugir um pouquinho do decoreba, você pode escorregar. Então, eu sugiro que, além de saber decorado, que você procure saber de coração, porque de coração fica para a vida. Obrigada, isso mesmo, Leonai, muito obrigada. Está sendo uma aula, né? Estou aprendendo muito aqui. Para nós todos. Também estou aprendendo muito aqui. Vou deixar só mais duas perguntinhas. Sim. Tem duas perguntas aqui. Quais seriam os maiores desafios do pedagogo na Marinha? Posso responder já? Claro, pode responder. Os maiores desafios do pedagogo na Marinha vocês podem imaginar que é ser pedagogo na Marinha. Assim, a Marinha é uma instituição como a Aeronáutica, como o Exército, como tantas outras, uma instituição tradicional. Então, ela se funda em conceitos, em práticas, em tradições que têm suas características. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. As avaliações, as provas na Marinha, eu acredito que nas outras forças também, são classificatórias em geral. A gente classifica os alunos porque a classificação permite que eles escolham uma comissão, que eles sejam promovidos, uns na frente, outros depois, e uma série de desdobramentos, uma viagem. Então, há uma avaliação,
Na verdade, há muito mais o que o Lucchesi chama de exame, há uma pedagogia do exame que se pratica, mas, por outro lado, nós estamos lá, propondo uma outra abordagem do conteúdo, uma outra abordagem metodológica, um outro diálogo, e isso também é muito bem-vindo. A Marinha promove seminários, congressos para discutir essas questões. Só que a gente vive, às vezes, inclusive atualmente, eu me encontro nesse grande dilema entre o que a gente tem de metodológico, de pontas, novas tecnologias, conteúdos que são a fina flor do conhecimento em muitas áreas, com o desafio de atrelar isso ao processo avaliativo. Então, como trabalhar, né, de forma contextualizada com o século XXI, que é a de mais moderno em termos metodológicos e de conteúdos, praticando uma avaliação que ainda nos remete a 200 e 300 anos atrás. Esse é um grande desafio. Por exemplo, o Ratio Studiorum, que foi um documento, né, erigido e elaborado pelos jesuítas, data de 1599. E o Ratio Studiorum, que é uma ordenação dos estudos, ele dizia, por exemplo, qual deveria ser o rito de uma aula. Há uma expressão até que a gente usa até hoje, que vem dos jesuítas, que é sabatina. Os alunos eram arguídos aos sábados, por isso daí vem sabatina. Então, esse documento ordenava. Essa ordenação ainda é utilizada em muitos momentos por nós, hoje, século XXI. Há um outro documento que é a Didática Magna de Comênio, que é de 1647, século XVII, que em muitos momentos ainda é replicada hoje. Então, na Marinha, em muitas instituições, o desafio é esse, é como a gente trabalha pisando no século XXI com algumas amarras de séculos anteriores. Há pouco tempo eu disse para o meu chefe que um outro desafio nosso é o seguinte: como trabalhar com a escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. São paradigmas distintos, nos desafiam. Então, a sala de aula, às vezes organizada nos moldes de 2 séculos atrás, do século XIX, o professor formado e com a cultura, com a oratória, o discurso do século XX e o aluno do século XXI. Às vezes, quando a gente tenta dar conta desses paradigmas, nós verificamos as dificuldades, inclusive porque mesmo quem é do século XX, que se esforça para falar a linguagem do século XXI, tem sotaque. O sotaque do paradigma anterior. Então, atrelar esses mundos, esses paradigmas, é um grande desafio, não só na Marinha, mas eu acho que em muitas instituições que se propõem a fazer uma educação de ponta. É isso aí. Toda instituição tem desafios. Sim, sim. E só mais uma perguntinha aqui. Você acha que cada concurseiro deve descobrir a sua melhor forma de aprender e, com isso, traçar sua estratégia de estudos? Sim, falamos até sobre isso um pouco, né? Fundamental que a gente se conheça. O Ian Douglas tem um livro muito bacana que ele dá umas dicas bem pertinentes assim, sobre essa questão da preparação. Foi até um livro muito vendido, eu tenho ele aqui em casa. Ele dá até umas dicas legais de como acertar uma questão sem saber o conteúdo. Tem uma parte lá do livro que ajuda nesse sentido, umas estratégias, mas, sobretudo, se conhecer, saber seu melhor horário, saber a forma que aprende melhor. Se é possível, de fato, eu dar conta de um conteúdo apenas refletindo, entendendo, se eu preciso realmente empreender métodos, lançar mão de métodos mnemônicos para lembrar. Há muitos conteúdos, né, para a gente dar conta num concurso. E aí, como fazer isso? Esse eu acho que é uma das grandes, assim, um dos grandes desafios, o que mais nos inquieta nessa preparação é verificar o montante de coisas que eu tenho que dar conta e o tempo, às vezes, que eu tenho para estudar. Então, como é que eu estabeleço uma estratégia? Então, se conhecer é um primeiro ponto, ter um calendário é um ponto importante, saber dos conteúdos elencados, quais que eu tenho mais dificuldade é um outro elemento importante, realizar, né, fazer exercício, responder as questões e entender que... E aí, eu acho que a gente já está indo para o final, é isso? Então, eu acho... A gente tem 7 minutos. Então, acho que já está bom para a gente falar de um outro ponto que eu sempre destacava nas aulas. Há um esforço que o candidato faz, que a pessoa faz de conhecer, de melhorar. Essas questões que nós colocamos. Há um encontro que ele realiza, porque bons encontros nos ajudam também. Então, se eu encontro um professor dedicado, que gosta, que vibra, que pesquisa, ele vai me permitir, vai me oferecer ferramentas importantes.
ter um apoio, às vezes, da família, um apoio do cônjuge, um apoio de uma pessoa que está próximo. Não contar para muita gente que você vai fazer o concurso, acho que também é outro aspecto importante que as pessoas começam a te ligar. E aí, estudou hoje, aí já passou. Então, É isso. uma E tem pressão, né? A gente acaba se sentindo um pouco até pressionado, né? exatamente. Um pouco, não muito. É muito impressionante. E um outro aspecto que eu sempre gosto de comentar, que é o aspecto que depende de uma certa crença, porque eu acho que é uma questão transcendental também nessa preparação, para que a gente não se puna tanto. Há um aspecto transcendental, às vezes, num concurso, você estuda e chega lá, às vezes não cai o que você estudou. E às vezes você discute antes de entrar na sala com alguém um conteúdo e chega lá e está na prova. Então, assim, faça a sua parte, faça da melhor maneira, não busque evasivas. A gente vai ter dificuldade de entender alguma coisa, sim, mas todo mundo está tendo. Eu preciso me superar, eu preciso transcender as minhas dificuldades, mas entender também que pode ser que aquele caminho, de repente, não seja aquele caminho exatamente para mim, mas que eu não saio dali empobrecido, eu saio dali enriquecido de conteúdo que vão me permitir outras aventuras, outros caminhos, outros desafios, outra prática profissional. Quantos alunos eu tive que hoje eu encontro e falo, eu estou no município, eu estou no estado, eu estou na polícia, eu estou na Petrobras, eu montei uma empresa. E que isso é muito bacana. Então, assim, se organizar, se conhecer, mas entender que há um elemento que nos transcende, quem acredita em energia, em Deus, pode chamar de muitos nomes, mas também é importante que os astros se alinhem e para a gente poder alcançar o nosso objetivo. E se acaso o caminho não for exatamente aquele, que existem muitos, a vida é feita de muitos caminhos, muitos concursos, muitas possibilidades profissionais, vocês são pessoas competentes, vocês são pedagogos, isso é muito bacana, a gente ser pedagogo. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu tenho muito orgulho, e eu digo sempre isso, que eu sou pedagogo, tanto quanto o médico é médico, engenheiro é engenheiro, advogado é advogado, eu sou pedagogo. E pedagogo é fundamental. E que se não tivesse pedagogo do mundo de hoje, o mundo não seria o mesmo, não seria tão belo. Então, acho que a pedagogia ela traz uma série de elementos fundamentais para que a gente melhore o mundo, para que a gente deixe o mundo um pouco melhor do que nós os encontramos. Eu acho que essa é a grande mensagem. Se você conseguir sair desse plano aqui, deixando ele um pouco melhor do que você encontrou, você cumpriu um papel bem bacana, bem legal, e nossa vaga de pedagogo vai estar guardada aí no paraíso, se Deus quiser. É isso aí. Excelente, Leonai. E agora eu quero te agradecer, muito obrigada pela sua presença. Uma honra você estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. Eu até comentei com a Ana, que é a minha parceira aqui no Pedagogia em Ação. Nossa, eu acho que o Leonai é a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida, porque o Leonai é uma pessoa muito inspiradora. Quem conhece o Leonai pessoalmente sabe o que é assistir uma aula do Leonai, o que é trabalhar com o Leonai. E sabe também que encontrar com o Leonardo uma conversa, a gente nunca sai a mesma pessoa. Né? Ele sempre vai ter um ensinamento, ele sempre vai ter alguma transformação para proporcionar para a gente. E além de ser um pedagogo diferenciado. E ele traz exatamente o que a gente quer trazer aqui no Pedagogia em Ação, que é o reconhecimento, que é a autovalorização, é a transformação. E agradeço muito, Leonai. A sua presença aqui foi uma presença ilustre para você ver o quanto que, né, tiveram participantes aqui. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Vou pedir para o pessoal para enviar as perguntas por e-mail, tá? A Ana está colocando nosso e-mail aqui na live, colocando aqui nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram enviar para o Leonai, pode nos enviar por e-mail, que a gente encaminha para ele responder, tá bom? É isso, Leonai, muito obrigada. Muito obrigada. Já começou a contagem regressiva aqui na nossa live, estamos terminando. Muito obrigada pela sua participação. Esperamos até que você aceite próximos convites para a gente falar de outros temas aqui, vai ser muito interessante. Legal. Muito obrigada, Eu que pessoal. agradeço. Agradeço a todo mundo que participou também. Obrigado, pessoal. Eu que aprendi muito e eu sou muito grato por essa oportunidade. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Leonai. Até a próxima. Muito obrigada. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal.